E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar no sistema elétrico da moto para falar de um componente que, olha, é vital, mas que muita gente nem sabe que existe. Ele é, de verdade, o coração que mantém tudo funcionando quando o motor está ligado. Para começar, uma pergunta simples. O que exatamente alimenta a moto enquanto se está pilotando? É fácil pensar que é a bateria, né? Mas a função principal dela é dar partida. Depois disso, de onde vem a energia para os faróis, para a injeção, para o painel? A resposta é essa peça aqui, o estator. Dá para pensar nele como se fosse a usina de energia particular da moto. É ele que fica lá, quietinho, gerando toda a eletricidade necessária a cada giro do motor. A mágica acontece bem aqui. E nessa nossa análise, a gente vai desvendar tudo sobre ele. Vamos ver como ele funciona como a usina da moto, qual a anatomia dele, os diferentes tipos que existem, como se faz um diagnóstico básico e, claro, por que ele é tão importante. Então, vamos nessa! Bom, primeiro de tudo, vamos entender o papel dele. O estator é literalmente a fonte de energia da moto assim que o motor começa a funcionar. É ele quem assume o comando. E como ele faz isso? A mágica tem nome indução eletromagnética. Parece um termo complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. O motor faz um conjunto de ímãs, que a gente chama de rotor, girar em altíssima velocidade em volta das bobinas de fio de cobre do estator. E é esse movimento rápido do campo magnético perto dos fios que cria a corrente elétrica. Simples e, ao mesmo tempo, genial. E essa energia toda que ele gera tem três trabalhos principais. Primeiro, obviamente, gerar energia bruta para tudo funcionar. Segundo, alimentar diretamente os sistemas da moto. Ignição, luzes, painel, tudo. E terceiro, uma função crucial, recarregar a bateria. Sem isso, a bateria simplesmente morreria em poucos minutos de uso. Certo, já sabemos o que ele faz. Mas do que ele é feito? Vamos agora dar uma olhada por dentro, na anatomia dessa peça. Quando a gente bate o olho em uma peça dessas, parece uma coisa super complexa, né? Um emaranhado de fios, todo detalhado, mas a verdade é que a construção dele é baseada em partes bem simples. E o mais importante, muito, mas muito robustas para aguentar o calor e a vibração do motor. Basicamente, são quatro componentes principais: o núcleo laminado, que funciona para focar e amplificar o campo magnético, os enrolamentos de cobre, que são as veias por onde a eletricidade vai correr, o isolamento, que é uma proteção essencial contra o calor extremo lá de dentro, e, por fim, a carcaça, que é o esqueleto que segura tudo isso no lugar. Agora, um ponto importante: nem todo estator é igual. Dependendo da necessidade de energia da moto, existem três tipos principais no mercado. Vamos dar uma olhada neles? O primeiro é o mais simples e mais antigo de todos, o monofásico. Como o próprio nome já entrega, ele tem só uma fase, um circuito principal para gerar energia. Esse sistema é bem comum em motos mais antigas ou de baixa cilindrada. Ele é bem resistente e cumpre o seu papel. Só que a energia que ele entrega não é tão constante, sabe? Ela tem picos e vales. Não é um fluxo tão suave quanto nos sistemas mais modernos. Subindo um degrau na evolução, a gente encontra o sistema bifásico. Aqui a coisa já melhora um pouco, usando dois circuitos para gerar eletricidade. Com dois circuitos trabalhando ao mesmo tempo, a entrega de energia já fica bem mais estável e potente. É uma solução intermediária ideal para aquelas motos que já têm um pouco mais de eletrônica, mas ainda não chegam a ser uma usina sobre rodas. E por fim, a gente chega no padrão atual do mercado, o trifásico. Esse, como o nome diz, usa três fases para gerar energia de forma simultânea. Esse aqui é o que há de melhor. A energia gerada pelas três fases se sobrepõe, criando um fluxo de eletricidade quase perfeito, contínuo e muito forte. É por isso que ele é peça obrigatória em qualquer moto moderna, que precisa alimentar a injeção, ABS, painel digital e toda a parafernália eletrônica. Certo, mas e quando dá problema? Como saber se a culpa é mesmo do estator? A ideia aqui não é fazer um tutorial, mas sim entender a lógica por trás de um diagnóstico para saber se ele está saudável ou não. Basicamente, tudo se resume a três testes elétricos: o de resistência, o de voltagem e o de amperagem. Cada um deles vai checar um aspecto diferente da saúde do estator. É como se fosse um check-up de rotina para o coração elétrico da moto. O primeiro é o teste de resistência. Com a moto desligada, o mecânico usa um multímetro para medir se os fios de cobre lá dentro estão inteiros, se não tem nada quebrado ou em curto. É basicamente para ver se o caminho da eletricidade está livre.
Depois, com a moto ligada, vem o teste de voltagem para medir a pressão da eletricidade que o estator gera. Se a voltagem estiver muito baixa ou instável, é sinal de que ele está fraco. E por último, o teste de fogo, o de amperagem. Esse é o teste de estresse. Com a moto ligada e consumindo energia, um alicate amperímetro mede o fluxo de corrente que ele está produzindo de verdade. É aqui que se descobre se ele aguenta o tranco quando o sistema mais precisa, como com o farol alto ligado, por exemplo. Então, o ponto principal é que a combinação desses 3 testes permite isolar o problema com precisão. Assim, um bom profissional consegue afirmar se a falha está no estator ou em outra parte do sistema, como o regulador de voltagem. Depois de ver tudo isso, fica bem claro porque essa peça, que fica ali escondida dentro do motor, é tão, mas tão importante, não é mesmo? E essa citação resume tudo perfeitamente. O estator não é um acessório, é uma peça fundamental. Sem ele, os sistemas da moto não funcionam e a bateria não carrega. Simples assim. Ele é o coração que bombeia a vida elétrica da motocicleta. E isso nos leva a uma última reflexão. Além do estator, que outras peças vitais, muitas vezes invisíveis, garantem que a moto funcione perfeitamente a cada viagem? O universo da mecânica está cheio desses heróis anônimos.